Quando alguém me pergunta como você faz tantas coisas, eu muitas vezes respondo, sem a intenção de ser cruel, como você faz tão poucas coisas? A mim parece que as pessoas têm potencial enorme. A maioria pode fazer coisas extraordinárias, se tiver confiança e se correr riscos. No entanto, a maioria não faz nada. Senta-se diante da televisão e ameaça a vida, como se a vida durasse para sempre. Hoje eu comecei meu dia lendo isso aqui que eu acabei de ler para vocês e pensei, vou passar pelo Fãs da Psicanálise, fazer uma live e chamar as pessoas para a ativa. O que isso quer dizer? Primeiro, deixa eu dar bom dia aqui para as pessoas que estão falando bom dia para vocês, tá? Mas o que eu ia conversar com vocês é justamente isso. Hoje eu acordei, peguei aqui meu livro, como eu faço toda manhã, para dar uma olhadinha. Não sei se vocês já tiveram. Ah, deixa eu pegar aqui. Pegar esse que está fechadinho. Não sei se vocês já encontraram por aí nas livrarias, mas está aqui. E abri o livro e dei de cara com isso. Tem tanta gente que fala, Natália, como que você faz tanta coisa? Atendimento, dirige uma escola, dá aula, faz live, né? Escreve livros, faz divulgação do livro e ainda tem um tempo de sair, tomar um espumante com uma amiga, comer uma pizza. E você sabe que isso para mim não faz muito sentido, esse tipo de pergunta? Porque eu olho ao redor e tanta gente que reclama da vida parece que não faz nada para ter a vida que de fato gostaria de ter, né? E, e eu falo, como que é que a gente pode arregaçar as mangas? E deixa eu pôr aqui um marca-texto, um pedaço de papel aqui para guardar a página que eu tava. E aí eu falei, e aí, né? Como que as pessoas, muitas delas, conseguem reclamar da vida, mas não fazem nada pela vida delas? Para ter a vida aqui, ó, na própria mão. Porque a gente olha para a vida dos outros, não é? Principalmente aqui no Instagram, que é uma passarela de vidas melhores do que a nossa, e a gente se compara o tempo todo, não é? Ué, mas por que essa daí consegue isso e eu não? Por que essa pessoa tem tanto da vida e eu não? Por que eu não consigo me sentir bem com a vida que eu tenho? Porque talvez, na realidade, você não esteja vivendo. Você apenas está existindo. Isso serve para mim também. Porque, pois, muitas vezes eu me queixo. E quando você abre a janela, você vê que está tudo à sua disposição. Só que você não dá o passo para tornar tudo que está à sua disposição um propósito para você. Não é assim? O que é? Alguém perguntou alguma coisa aqui para mim. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Oi, Cris. Van, Rose, tanta gente bacana. Vânia, escola? É, eu tenho uma escola, Escola de Psicanálise Natália Pacola, aqui do Fãs da Psicanálise, da Academia Fãs da Psicanálise. Você não sabia, não? Tudo bem, Mi? E aí eu fico me perguntando, será que basta a gente acordar para um novo dia? Basta isso, né? E tantas outras pessoas que fazem muito, correm atrás, que desejam fazer uma vida diferente, então vão atrás dessa realização, que não só desejam, mas têm atitude de buscar aquilo que desejam, não é? Tornam o desejo consciente, então é uma vontade de se aprimorarem, serem cada dia melhor. E aí, quando descansam, sentem culpa, não é? Acham que têm que ser produtivas o tempo todo. Isso gera culpa.
E aí, se essa atividade de prazer não tiver um propósito, aí a culpa realmente vem. E aí, como que a gente faz para lidar com isso, né? Quanto mais madura uma pessoa, mais flexível ela é. Como que a gente dribla o momento de lazer com uma vida hiperprodutiva? Talvez seja mesmo encontrando um ponto de equilíbrio. Mas talvez o mais difícil seja encontrar esse ponto de equilíbrio. O que acontece é que quando a gente passa a não só a existir, mas a viver, você encontra o sentido da sua vida. Talvez seja isso que falta. Sabe quando você acorda de manhã já cansado? Agora, por exemplo, 9h30 da manhã, quantas pessoas assistem essa live e falam, nossa, mas o dia mal começou e eu já estou tão cansado. Nossa, mas todos os dias eu acordo, faço tudo igual. Parece aquela música, né? Todo dia ela acorda e faz tudo igual, não é? Falta vida aos meus dias. E como encontrar essa sabedoria de não apenas existir, mas viver? Talvez esse seja mesmo o maior desafio. Encontrar uma missão, encontrar algo que nos leve adiante. Vocês compartilham disso que eu estou falando? Veem isso aí junto com vocês, hein, Rodrigo, Neide, a Rose, a Ana, não é? A maioria das pessoas é o quê? Psicanalista, psicólogo, trabalha com saúde mental, que aqui assiste, é estudante, ou está dentro de um ônibus, procurando, indo para o trabalho, ou indo para a faculdade, não é? E nesse caminho se pergunta, o que eu estou levando para a vida hoje? Eu, como ser individual, como uma pessoa que está numa experiência terrestre, como uma pessoa que deseja, que quer também encontrar o seu caminho, não é? Você é, oi Amanda, curiosa na área da psicanálise, que legal. Você sabe que tem muita gente vindo conversar comigo porque ama a psicanálise, mas não entende muito bem o que é a psicanálise. Qual que é a diferença da psicanálise para a psicologia, para a psicoterapia, para, como eu falei, para a psiquiatria, para a arte-terapia. São tantas terapias, não é? E a psicanálise está aí. E às vezes a pessoa está aqui no Fãs da Psicanálise por conta de frases motivacionais, que eu coloco muito, por conta dos posts que tem um texto grande para ajudar a sair de certas armadilhas que a gente cai, não é? Para encontrar respostas. Isso é muito legal. 15 anos, quando eu criei a o Fãs da Psicanálise, foi justamente numa época horrível da minha vida. E escrever e passar isso eu sempre amei a internet, me deu uma nova dimensão para a minha vida. Eu fui encontrando um caminho e fui entendendo ainda mais o que é a psicanálise. Quem foi Freud? Freud foi só um cara que viveu lá em Viena e depois passou seu último ano em Londres e tinha uns pensamentos muito doidos, não é? Não, Freud foi um cara sim, mas foi um estudioso, um médico, um grande cientista, que ele precisava acalmar uma inquietação que ele tinha. E que inquietação era essa? Ele via muita gente sofrendo ao seu redor e percebia que pelos caminhos da medicina ele não conseguia ajudar essas pessoas. E foi então que ele foi em busca de ferramentas úteis para auxiliar essas pessoas que sofriam. E aí ele viajou até Paris, conversou com médicos e percebeu que existia uma ferramenta capaz
capaz de aliviar o sofrimento. E que ferramenta era essa? Vocês não vão acreditar. Mas essa ferramenta era aqui, ó, a escuta. Através de escutar a fala das pessoas que sofriam, ele era capaz de trazer alívio para elas. E daí, a primeira paciente que ele teve nessa nova ferramenta falou para ele: não, Freud, o que acontece não é a escuta, mas é a cura através da fala. E olha que coisa linda. E quando ele levou isso para os meios acadêmicos, Freud, nossa, coitado, ele foi, como que dizem os jovens, zoado, acabado, humilhado. Como que é possível um acadêmico, um cientista, falar que dá para trazer alívio para as pessoas através da fala? Pois ele comprovou essa teoria e até hoje a psicanálise segue firme e forte, cada dia mais forte, apesar de todos os pesares, não é? Estudando o inconsciente. Então, que nem alguém perguntou aqui, mas eu não sei se eu faço psicologia, psicanálise. Psicanálise é o estudo do inconsciente. Então, se você for se tornar um psicanalista, você vai ser um especialista no inconsciente. E o que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que habita a nossa psique, mas que a gente não encontra. Por exemplo, a Maria. Maria sente um grande vazio dentro dela. Um vazio que ela nem sabe explicar. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai buscar maneiras de aliviar esse sofrimento. Se ela for num bom psicanalista, esse psicanalista ele tem as ferramentas, sabe, igual um garimpeiro? É isso, ele vai garimpar a sua história junto com você, para que você consiga encontrar o âmago da sua questão. A gente chama de ponto nodal, aquele pontinho lá dentro da sua história de vida, que está ali feito um nó. E aí você vai começar a desfazer esse nozinho. Sabe? Tudo lá que habita as regiões mais obscuras da sua mente. Que você nem lembrava mais que existia. E aí, imagina, um nó. Olha como um nó é apertadinho, né? Tem uma pressão horrorosa. E à medida que você vai tendo as ferramentas certas, você vai desfazendo esse nozinho. Por isso que a psicanálise é tão linda, porque ela pode trazer alívio para tantas pessoas e tem trazido. Eu estou vendo relatos aqui de pessoas que compartilham aqui do Fãs da Psicanálise junto comigo e que dizem ter encontrado maneiras de viver melhor. E se eu falasse para vocês que eu sozinha não posso nada? Vocês vão falar, óbvio, não é? Uma andorinha sozinha não faz verão, não tem essa frase? E é por isso que, então, respondendo à pergunta de quem perguntou se eu tenho uma escola, tenho sim. Depois de 15 anos de Fãs da Psicanálise, eu criei a escola de psicanálise aqui do Fãs da Psicanálise, que busca dar sentido à vida de muitas pessoas que têm curiosidade sobre a psicanálise, que adoram falar sobre a mente humana, que já são escutadores, não é? Sem transformar isso numa ocupação, numa profissão, e aí ganhar mais sentido para a vida. Então vão aprender a psicanálise para ir de forma profissional levar esse trabalho de Freud adiante. E acho ontem, né? Não, domingo, eu inaugurei uma nova modalidade aqui no Fãs da Psicanálise, um curso de psicanálise por um valor assim, muito acessível, em até 12 vezes, de um curso de R$ 780 para você se tornar um psicanalista. Legal, né? Pois aí, dá para você pagar em até 12 vezes. Realmente. É muito legal. Se quiser saber mais, clica no link da bio. O que eu recebi aqui de pergunta sobre TDAH? Achei tão interessante. Cadê? Deixa eu voltar aqui
para falar um pouquinho sobre isso. Doutora, uma dúvida. As pessoas hoje em dia veem o TDAH como inofensivo, que acabam usando até como um detalhe pessoal. E por esse motivo, a grande maioria não leva a sério. Daí o resto não apareceu para mim. Eu nem não sabe o quão. Você sabe que eu fui diagnosticada por 8 neuros da Unicamp com TDAH. Eu tenho 2... Por isso que às vezes falta memória, eu devaneio muito. Eu tenho 2 diagnósticos, TDAH e mais um outro. E lidar com TDAH para mim na infância não tinha como, porque não se falava em TDAH. Eu era uma menina que vivia no mundo da lua, muito criativa, péssima nos estudos, e que minha mãe ficava muito preocupada, me levava em tudo quanto é divã, psicólogo, psicanalista, terapia com floral, eu fiz de tudo. Porque realmente parecia que o mundo não cabia nesse mundo. E eu vivia viajando assim, viajando nas ideias. E para estudar, então, era muito complicado, até que, bom, eu sobrevivi a isso. E só fui descobrir na vida adulta, depois de já ter conseguido fazer 2 faculdades com muita dificuldade. Eu fiz 2 graduações, depois de ter feito vários cursos de psicanálise, aí que foi diagnosticado por que eu tinha tanta dificuldade. Então, eu não posso falar sobre diagnóstico de TDAH porque eu sou psicanalista. Então, se você quer um diagnóstico, busque um psiquiatra. Mas, realmente, o TDAH é uma característica sua, com certeza. Não te faz ser menos do que ninguém. Mas você pode viver de uma maneira melhor tendo essa característica. Então, você pode buscar um tratamento adequado para isso e aprender formas de lidar. Eu, por exemplo, dentre as várias coisas, eu aprendi que se eu colocar vários avisos, eu tenho toda uma maneira de lidar com o meu TDAH. Né? Hoje está muito as pessoas falam, está muito na moda falar sobre TDAH. Não é bom que isso seja falado? Eu acho bom que cada vez seja mais falado sobre as coisas, que a gente busque desmistificar muitas palavras, muitos termos que antes não vinha, ficava só para quem tinha muito estudo, só para quem era muito erudito, e hoje está chegando mais perto das pessoas. Então, tem que buscar a informação correta, né? E não só repetir o que falam. Falar até papagaio fala. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui para eu já responder. Tudo bem, Edi, Mara? A psicanálise ou a psicologia é uma área com grande empregabilidade? Como escolher entre psicanálise ou graduação em psicologia? Vamos lá, Wesley. A psicanálise e a psicologia e a psiquiatria. Bom, a psiquiatria, você vai ter que fazer uma faculdade de medicina, que são 6 anos. Minha filha faz medicina, acho que é isso. Bom, e aí você vai prestar uma residência, que pode ser na área de psiquiatria, e aí você vai estudar mais alguns anos para ser psiquiatra, e você pode receitar medicações. Só um médico receita medicamento, ok? E a psicologia? Bom, a psicologia você também vai entrar numa faculdade, numa graduação, e você vai cursar 5 anos dentro de uma faculdade. Hoje parece que só pode ser presencial, mudou a lei, algo assim. E você vai lá fazer 5 anos de estudo em psicologia. A psicologia, ela tem várias abordagens. O que é abordagem, Natália? Estuda vários temas. Psicologia, por exemplo, transpessoal, fenomenológica, psicologia analítica, são várias frentes que você vai estudar. Inclusive a psicanálise, você tem ali alguns meses dedicados ao estudo da psicanálise, justamente porque tudo começou com Freud. Então é obrigatório estudar a psicanálise, e aí, depois da psicanálise, vieram várias frentes que você pode depois escolher qual caminho trilhar. Por isso que muitas das minhas alunas, dos meus alunos, são psicólogos,
fizeram primeiro a psicologia, depois vieram entender mais da psicanálise comigo, com o meu curso. Como também, e aí vem a terceira parte, da psicanálise. A psicanálise, desde Freud foi o fundador da psicanálise, desde Freud é um curso livre. O que é curso livre? Bom, curso livre é um curso que não se aprende em carteira de escola, que não se aprende em graduação. Freud, quando fundou a psicanálise, falou isso. Olha só, gente, a psicanálise é um curso para todos. Para todos. Precisa ser acessível para as pessoas. E não há necessidade de ter graduação. É um curso livre. Você quer aprender sobre psicanálise? Você vai lá, estuda bastante e você consegue aprender. Certo? É preciso estudo. Então, você vai, se matricula num curso de psicanálise, estuda, porque o estudo de psicanálise, mesmo depois que você sai de um curso, não para, e é um psicanalista. Mas Freud colocou assim, tem algo a mais aí. É um curso livre, sim, mas você precisa aprender a teoria. Que teoria? Bom, a teoria da psicanálise, o que é inconsciente, o que é mecanismo de defesa, o que é complexo de Édipo, o que é transferência e contra-transferência, o que propriamente é a psicanálise. Então, venha entender a história. É um curso denso, de muito estudo, para você entender a parte teórica. Só que, olhe como Freud é inteligente. A teoria, conforme você estuda a teoria, você vai se identificando com aquilo. Vai falando assim, nossa, mas eu acho que eu tive um probleminha na minha fase oral. Nossa, minha mãe passou tanto tempo na maternidade, eu não fui amamentado. Será que é por isso que eu fumo tanto? Será que é por isso esse problema de alcoolismo? Então as fichas vão caindo. Você vai se questionando. E aí você pega com essa teoria, você vai para a análise. Porque você vai fazer o quê? Você vai se estudar na sua análise pessoal. Então Freud falou assim, além da teoria, é preciso fazer análise. E mais, quando você pode começar a atender, que você vai querer colocar todo esse ferramental para mais pessoas. Porque você vai falar, nossa, que maravilha isso! Como eu estou vivendo melhor, como a minha família me vendo melhor, está vivendo melhor. Então eu quero levar isso para mais pessoas. E aí vai criar a terceira perninha do tripé psicanalítico, que é a supervisão. Você começa a atender, mas sob supervisão, sob os cuidados de alguém que já está formado, que já atende, que já tem mais prática há mais tempo. Então, para ser psicanalista, você faz um curso de psicanálise, não precisa ter graduação, não precisa ser da área da saúde. Um curso, ele pode ter até 12 meses, como é aqui na nossa escola, e você fica apto para exercer a psicanálise. Tá bom? Ah, Natália, então na sua escola tem o tripé, você oferece uma formação que tem essas 3 perninhas? Sim, nós temos um curso que você paga uma vez e recebe os 3. Deu para entender? Mas, gente, não é sentar na gelatina. Não tem mamata. Tem que estudar. Né? Ai, mas é muito difícil? É trabalhoso. Dá trabalho, como tudo na vida dá trabalho. Certo? Então, você pode fazer a psicanálise e depois estudar psicologia. Você já vai atendendo e depois vai fazer uma psicologia para estudar os outros campos. Nada de errado, tudo certo também com isso. Tá? Mais alguma pergunta sobre isso? Seu curso me habilita a ser psicanalista? Sim, com toda certeza. Tá? Inclusive, Roseni, esses últimos tempos, poxa, tanta gente passando necessidade, a gente vê como que estão os preços no mercado, né?
A gente tem visto como o custo de vida tá tão caro. E as pessoas falavam, nossa, Natália, mas o seu curso de 3 perninhas de teoria, análise e supervisão, eu não consigo pagar. O que eu posso fazer? Porque eu quero começar a trabalhar, eu estou desempregada, eu estou querendo mudar de vida e não consigo. E pagar o valor do seu curso completo, para mim não dá. Não é o momento. Aí eu criei o curso com a teoria, toda a teoria da psicanálise. Você vai fazer no seu tempo, por isso que eu não coloquei limite de tempo. Ah, mas eu consigo fazer em 8 meses porque eu não estou fazendo mais nada na vida. Ok, faço o curso em 8 meses. Natália, eu preciso de 20 meses. Ok, faço o meu curso em 20 vezes. Eu não coloquei um limite de tempo para você estudar. A teoria. Aí você vai buscar a análise e aqui a outra perninha, que é a supervisão, no momento melhor para você. Entendeu? Então, nesse curso de R$ 780, que pode ser dividido em 12 vezes, então sai menos de R$ 65 por mês, você aprende a psicanálise. E aí, no momento melhor para você, você entra na sua análise pessoal e na sua supervisão, que inclusive você pode fazer até dentro da escola mesmo. Aí você vai perguntar como. Você vai falar para a nossa secretária e falar: olha, agora eu estou melhor de dinheiro, posso fazer minha supervisão? Ok, quer fazer com a gente? Ou vai procurar de um modo particular? Ou então você que já faz análise, já faz um tipo de terapia com o seu analista particular, não tem problema nenhum, certo? E tem mais uma coisa. No final desse curso aqui, sai o seu certificado pelo MEC, certo? Quer saber mais? Clica no link da bio e não perca tempo, porque eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir deixar por esse valor. Vocês têm visto aí, né? Os meus boletos também se multiplicam, como o de vocês, os da escola também. Então eu tentei fazer o preço mais baixo possível, mas para esse momento pontual, tá bom? Tem alguma pergunta mais sobre isso? Coloca que eu respondo. Só vou falar aqui com a Sol. Como você lida com isso? Fui fazer uma palestra e deu um branco na minha cabeça. Sol, isso acontece o tempo todo comigo. Não pela internet, mas de modo presencial. Assim, eu tenho que estar com todo o esquema pronto, tá muito compenetrada. Não, eu tenho que fazer todo um trabalho de concentração anterior à palestra ao vivo. Tenho que ir com o meu roteiro já muito certinho no meu iPad ou no papel mesmo, como eu fazia antes. Deixava tudo muito esquematizado. Para eu bater o olho e já voltar. Sabe quando você bate o olho numa frase e a concentração volta? Tem, né, uma prática grande. Seria legal montar um curso sobre isso, viu? Você me deu uma boa ideia. Para quem tem bipolaridade, é melhor psicanálise ou psicoterapia? Não tem confronto. Eu acho tão bobo isso da gente falar: qual que é melhor, psicologia ou psicanálise? Gente, cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo com que se identifica mais, entendeu? Eu trabalho com um paciente bipolar, não é? Mas eu não dou, como eu falei, a gente não dá diagnóstico. Eu não falo para ele, você é bipolar. Não. Às vezes ele chega com essa demanda, fala: olha, meu psiquiatra falou que eu preciso fazer análise, eu tenho um diagnóstico de bipolaridade. Então, ele vai contando sobre. E aí a gente vai trabalhando ali na análise esse ponto dessa pessoa. Tá bom? Certo? Sem colocar uma etiqueta na testa da pessoa que diga quem ela é. Ela é um sujeito com as suas características, com a sua individualidade, e é com esse sujeito em particular que nós psicanalistas trabalhando. O que vale para a gente é o sujeito. Ele, ali, aquele sujeito. Mais alguma pergunta? Podem escrever aqui que eu tiro as dúvidas, tá bom? Para ser psicanalista, isso não é verdade, Ney. Você está completamente equivocado. Não sei quem te ensinou, mas não precisa ter graduação, nunca precisou.
Tanto que Melanie Klein não tinha graduação, certo? E ela é uma grande psicanalista. Aliás, você deve ter estudado sobre ela se você é um bom psicanalista, tá bom? Às vezes é só um equívoco, né, que você teve. Tudo bom, Maria? Rosiana, que coisa boa. Quanta gente, né? 9h30 da manhã. Junguiana? Sim, Eliana. Quando você estuda psicologia, você pode estudar Jung, né? Eu gosto de Jung, mas eu sou psicanalista. Eu não fiz psicologia. Sou psicanalista há mais de 20 anos, né? Gosto, leio Jung, até entendo bem, porque eu já fiz cursos, mas eu sou psicanalista. E Jung você estuda na psicologia. Acho que agora deu para me entender, né? Eu falo rápido. Um abraço, Wesley. Quanto tempo de curso? O curso completo, que tem o tripé, você tem 12 meses, certo? Mas você consegue fazer em até 18 meses. Eu dou mais 6 meses se a pessoa passou por algum problema ou não conseguiu, tal. Então, em 12 meses você tem o curso, mas você pode estender para 18. Claro que isso é super negociável. Porque, por exemplo, eu tenho alunas que em 18 meses falaram: ah, olha, eu não consegui estudar. O que a gente pode fazer para eu ficar mais tempo na escola? E aí, conversaram comigo e com a minha equipe, e deu tudo certo, elas estão aí. Pode, Rosana, pode ter ensino médio apenas. O que eu digo é: você quer atender, quer sustentar uma clínica? Hoje, a gente tem tanta faculdade por aí, medíocre, que não é você ter uma graduação, você ter um diploma que vai dizer quem você é, não vai dizer sua capacidade. Você pode aí fazer um cursinho qualquer numa dessas faculdades. Hoje a gente vê até com uma medicina, tá? Você vê medicina espalhada por aí e um monte de erro médio. Então, um diploma não vai atestar quem você é. Você não é melhor do que ninguém porque você tem um diploma. E eu falo isso porque eu tenho 3, tá? Então, qualquer pessoa pode estudar psicanálise, só que vai ter que estudar. Então, você vai ter que sentar, igual minha professora lá da Argentina estava falando, senta o bunda e estude. Entendeu? Eu sou técnico de enfermagem, mas me identifico bastante nessa área também. Ai, que bom, Wesley. Viu? Dá uma clicada no link da Bill. Chama a gente para uma conversa. Vamos trazer você para psicanálise, já que você tem tanto interesse. Venha, Ferreira. Venha conosco. Clica no link da Bill ou me manda uma mensagem particular aqui. Tudo bom, Tainá? Qual a linha do quê? Psicanálise não tem linha. Psicanálise é psicanálise. Freudiana. Depois você pode estudar Lacan, pode estudar Melanie Klein, pode estudar Winnicott, mas psicanálise você tem que saber de Freud. Certinho? Nossa, esquentou aqui. Um abraço para você, Ney. Um beijo, Eliana. Quero ver você no curso, hein? Débora. Gente, eu vou parando por aqui, porque era para eu estar em reunião às 10. Tá bom? Então, tô trazendo para vocês, então, essa nova modalidade de curso aqui do Fãs da Psicanálise, onde por 10 vezes de R$ 78 você se torna psicanalista, recebe o seu certificado ali carimbado do MEC e vem fazer parte da nossa trajetória na psicanálise. Você sabe que aqui dentro do Fãs da Psicanálise você já sai com paciente, você pode ser um dos pacientes do nosso atendimento fraterno. Então, são muitas as possibilidades. Ficou com dúvida? Manda uma mensagem aqui no Fãs ou clica nesse link que tem aqui em cima, no link da Bill, para saber mais sobre o curso. E esse curso de 10 vezes de 78, você não leu errado, tem prazo, tá? Para terminar. Eu não vou conseguir ficar com ele muito tempo por esse valor. Então, eu estou vendo aí quantas turmas. Eu acho que a gente já está na segunda turma. Eu lancei domingo e é isso, tá? Quiserem saber mais, então clica no link da Bill
Até a próxima e luz para o bem!